Bom, mais economia, o governo entregou ontem a reforma administrativa ao Congresso e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que não há mais diálogo com a equipe de Paulo Guedes. Denise Campos de Toledo, a proposta foi bem recebida e essa possível falta de diálogo, hein? Olha, Tiago, foi bem recebida no geral, porque o governo formalmente iniciou a conversa a respeito da reforma administrativa. Ele vinha adiando essa apresentação desde o final do ano passado, agora tem várias críticas em relação à forma como o governo concebeu a ideia de uma reforma administrativa. O governo foi bastante modesto, ele não mexe com os servidores atuais, ele não mexe com várias áreas do setor público, do judiciário, legislativo, militares, e dá muito poder ao presidente para acabar com autarquias, movimentar todo o governo. E isso causa uma certa apreensão por algumas ideias que se tem agora do lado do setor público, por exemplo, em relação à preservação do meio ambiente. Então, tudo isso está sendo muito questionado. Agora, a ideia foi lançada e o Congresso vai ter que discutir, assim como aconteceu com a reforma da Previdência. O mais importante é que toda a sociedade acostume com essa ideia, vença os lobbies dos servidores, que é muito pesado, que sempre resiste, inclusive judicialmente se consegue grandes resultados para barrar qualquer avanço que leve a uma racionalidade maior do setor público, a uma eficiência maior, a uma produtividade maior. Então fica aquilo tudo travado, você tem instabilidade, não consegue mexer. Então é uma máquina que vai crescendo e não produz os resultados esperados da maior parte dos segmentos. Tem muitos setores em que os funcionários trabalham muito e recebem pouco, então é preciso que haja um equilíbrio, tomara que o Congresso consiga. O lançamento dessa ideia foi muito bem recebido, assim como os números da produção industrial, que confirmaram uma recuperação, ainda que não suficiente para repor todas as perdas, mas é um caminho para a economia brasileira de retomada pós a pandemia. Ontem o mercado teve movimentos divergentes, que sofreu muita influência também do exterior. Esses pontos que eu falei foram muito bem recebidos, tiveram reflexo inclusive no movimento do câmbio, uma queda acentuada do dólar. Já faz alguns dias que o dólar vem devolvendo o exagero, porque houve aquele extremo de preocupação com uma falta de compromisso do governo que poderia ocorrer em relação à responsabilidade fiscal. Isso parece ter se acomodado, não é? Mas fica a preocupação. Tem essa situação agora entre Guedes e Rodrigo Maia. Rodrigo Maia dizendo que vai levar adiante a proposta de reforma administrativa, tem a questão da reforma tributária também, mas rusgas entre os dois sempre causam uma certa apreensão, porque depende muito do Rodrigo Maia o encaminhamento da agenda lá no Congresso. Mas, enfim, a sinalização dele ontem foi positiva. Do exterior veio preocupações com relação aos Estados Unidos, um ritmo de recuperação menor, só que os dados do mercado de trabalho divulgados hoje já vieram um pouco acima das projeções, então amenizaram outros indicadores que saíram ao longo dessa semana, que mostraram que talvez a recuperação dos Estados Unidos causasse uma certa frustração. Então são altos e baixos que vão mexendo com o mercado global e também mercado brasileiro. Ontem a queda das bolsas nos Estados Unidos foi muito acentuada e colaborou para a queda do mercado também aqui. Hoje, na abertura, nós temos o dólar praticamente estável, cai mais um pouquinho, a cotação de venda do comercial está em R$ 5,28, Thiago.